Hoje, quando eu fui canalizar os códigos de luz para vocês, para mim, através do desenho, aconteceu uma coisa diferente, que envolve vocês. E eu quero explicar antes da gente começar. Toda vez que eu vou canalizar algo para vocês, vou trazer aqui num vídeo, eu acabo intencionando algo, né? Um tema, até para poder compartilhar, né? Aqui através dessa plataforma. Mas hoje eu não sabia exatamente sobre qual tema. E me veio uma intuição muito forte, assim, lá do fundo da alma mesmo, que eu precisava canalizar, eu precisava mergulhar sem controlar, né? Eu precisava começa a desenhar, que no caminho você vai descobrir o que vai acontecer. Ontem de manhã, antes dessa chuva, na hora que eu acordei, eu senti que eu tinha que fazer uma leitura de tarô ali para me dar alguma direção em relação ao encaminhamento dos meus trabalhos, que inclusive inclui esse aqui, né, para vocês aqui no YouTube. E uma das cartas de resolução, né, ou de fechamento da mensagem que eu precisava receber, era no baralho que eu tenho, é um baralho cigano, né, era a carta da chuva, que também é a carta do ramalhete. Então tinha uma carta simbolizando um empecilho que eu tinha que atravessar, mas era algo que eu iria, né, conseguir passar. E aí depois desse empecilho vinha a carta do mensageiro e a carta da chuva. Eu interpretei de outra maneira naquela hora, né, de uma forma mais geral e genérica. Só que ontem choveu muito e na hora que começou a chover me veio uma intuição muito forte que tinha relação com a carta. Eu fui lá olhar de novo a carta. E aí era a carta do mensageiro e a carta da chuva. Eu falei, eu tô sentindo que tem alguma coisa para receber da chuva. Vocês sabem, aqui no canal eu falo muito sobre essa comunicação com as águas e isso tá muito forte para mim. Eu tô fazendo essa comunicação de várias maneiras. Então fazia muito sentido, né? E aí choveu, eu deixei a água cair num pote de vidro. E eu fiz um outro tipo de comunicação, né, que é através da água em movimento, a gente energiza e vitaliza a água e coloca luz na água. Eu usei uma vela e depois ou tirar fotos para você ver as imagens que surgem, ou você filma e depois você vai pausando o vídeo para você encontrar, né, ou tirando print assim da tela, eu faço assim. E aí, quando eu tirei print, eu comecei a perceber que os traços que apareciam, porque às vezes aparecem rostos, tá? Às vezes a gente identifica entidades, a gente identifica seres elementais que estão ali ao nosso redor, que estão querendo se revelar, que fazem parte da sua egrégora, né? E aí cada um desses processos é único. E eu fiz pouquíssimas vezes isso, tá? Por conta dos outros caminhos que eu já uso, né? E aí, quando eu fui tirando as fotos, eu vi que tinha os traços de luz que foram aparecendo, nos fechinhos de luz, assim, por conta da luz que refletida ali na água, eram códigos de luz. Eu falei, são códigos de luz, isso aqui tá nitidamente são códigos de luz. E eu fiquei ouvindo, né? Ouvindo, lendo a água ali, olhando as fotos. E senti que eu estava recebendo alguma coisa ali. Eu falei, era essa a mensagem, não era uma mensagem que viria depois da chuva, ou não era só uma mensagem que eu receberia uma bênção, mas ao mesmo tempo era uma bênção através da chuva. E aí eu fiz uma cristalografia, que é um outro método, né, o método da Veda Austin, e perguntei, né, o que estava sendo dito, o que estava sendo oferecido para mim ali naquelas imagens daquele tipo de comunicação. E aí eu recebi mais uma camada de informação. Então, para fazer o desenho de hoje para vocês, eu usei essa água da chuva. Eu molho o pincel, eu molho as mãos, né, o rosto, e só para me conectar mais profundamente, né? A gente pode fazer isso só olhando a água, mas eu gosto de entrar em contato, né? E aí eu não sabia o que eu tinha que canalizar, qual era o tema, e eu senti que soltar era o mais importante. No meio do processo eu recebi as informações que eu estava precisando para entender o que eu estava fazendo ali, né? Que tinha relação com o ajuste aqui no encaminhamento, porque é muito precioso a gente canalizar com uma intenção, mas às vezes a gente precisa só de escuta para a gente justamente receber o que a gente mais precisa, né?
Que tem um convite para vocês aqui no meio. Primeiro me veio uma frase que eu ouvi há muito tempo atrás de um homem que eu conhecia. Um dia eu conto essa história para vocês, assim, foi uma conversa muito rápida, mas tinha uma entidade falando através dele. E aí ele falou assim para mim: você está fazendo arquitetura com seus desenhos, sem saber que eu desenhava, tá? E na sequência me vieram essas palavras: códigos de luz para a nova terra. Desenhos construtores são como bioconstrução, com matéria-prima viva, elementar. Sou uma das que faz a planta, elabora os tijolos, ergue as vigas, assenta o chão. Uma nova terra pressupõe novos seres, mas não falo sobre irmãos de outros planetas agora. Eu falo de novos seres que podemos nos tornar. Se queremos um novo mundo, precisamos acreditar, compreender e assimilar que é possível o novo existir em nossos corpos. Então os códigos de luz vêm para reprogramar sistemas obsoletos, embrutecidos. E é isso que eu estou disponibilizando aqui para vocês através desse canal, né? Mas você não precisa participar apenas de forma passiva disso tudo. Você pode receber, e ao passo que portas vão se abrindo em você, com mais nitidez, você enxerga o que precisa e o que quer, quando diz que quer o novo. Só o questionamento não é o suficiente. O questionamento, a crítica, cria o contraste para você fazer uma nova escolha, numa nova direção. Então, como é o novo ser humano que habita a terra dos sonhos que a gente quer? Como fala, como pensa, quais habilidades que desenvolve, como é o corpo, como é a saúde, o que faz com mais facilidade, como come, como dorme, como se relaciona com outras pessoas, como imagina, o que imagina, usa quais poderes e para que os poderes que tem. E é aqui que entra a sua contribuição. Você pode escrever para mim. Quando eu faço esse pedido, gente, é para além desse lidar com o algoritmo aqui no YouTube, tá? Porque isso é importante sim. Se você puder escrever nos comentários, eu fico muito feliz, porque isso gera outras facilidades, né? Não tô negando isso, mas eu quero que você escreva mesmo se for desconfortável aqui. Então pode me mandar por e-mail, tá? Se for o caso. Que seja 1, 2 linhas. Quando eu abro aqui esse campo para vocês, também a egrégora que trabalha comigo, né, e para a qual eu me dedico, deixa tudo mais amarradinho, mais bonito, mais em ressonância. Então é claro, né, que se alguém escreve qualquer besteira, né, ou coisas que não estejam em ressonância, em diálogo, em confluência com aquilo que está sendo intencionado aqui, quando a gente fala de uma nova terra, não vai entrar, né, nesse projeto de construção, nesse fazer aqui que é criativo e é coletivo. Por mais que eu esteja aqui desenhando, as palavras de vocês, a intenção de vocês, elas vão continuar ressoando ao longo dos dias, ao longo dos tempos, ao longo de cada desenho. Eu vou ficar muito feliz se você puder entrar nessa comigo. Eu acho que é isso, né? Falei bastante. Agora eu deixo à disposição de vocês os códigos de luz para uma nova terra, o primeiro de todos os que vão chegar. Meu abraço, meu beijo para vocês. Choroyama kermase maselere yoyama keremi me keremia hania haramia keremia sereye o karimia kleremia
Yakranama yashknya kesnikrulam yakra yakriknyam yakrishnyaknas nyaklai ayakayashna mayasne kremahishnya yaklare kerem yokreshnya keheneuma yenehuma keresi keresimahe kerefoya Yaklemia kreshne haramaye Yokromayeshni klimia klaria Klarimia klerem yokloreshnu Koreshnu lerem yasni knia yamaria Lakamae knihu Likromio kirosnemiaha Yeklari vishnikrasnya Mara yeklara yekrohadam yasnya re Yukemahaya Yuklari miehaya Yuklari miehaya Yuklari mahuna Seaya, Yoklahema shini kirisnya, Neisinya kirama, Lahorma kirisunyi kyaha, Serama honyasha, yasharya nyahai. Yaklaristo Yehomekna Yaklarishnya kresnimi maya kreai Yakremahenasnya